Hoje eu tenho uma missão muito importante, te incentivar a tomar o seu remédio muscular todos os dias. Eu sou a Mani Personal e hoje a gente vai falar um pouquinho de como o músculo serve como remédio para evitar doenças e te ajudar a alcançar a longevidade. Eu tenho certeza que você já passou em alguma consulta médica e dentre tantas orientações, o médico te falou: faça exercícios físicos regularmente. Eu sei disso porque essa orientação ela já se tornou parte da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Mas hoje eu quero sair um pouquinho desse superficial da orientação e eu quero te convencer que é muito importante você incluir treinos de força na sua rotina. Eu vou te dar aqui alguns exemplos dentre milhares que existem sobre como o ganho de músculo interfere diretamente na sua saúde. Eu separei alguns pontos, mas eu quero que você comente aqui embaixo sobre alguma doença ou situação que você já tenha vivido ou que tenha aí dúvida de como é que esse ganho de massa pode servir como um remédio aí para essa situação. E não se esqueça de já curtir o vídeo e, claro, se inscrever no canal. Vamos lá? Vamos começar então. O ganho de massa, ele evita diabetes tipo 2. Sim, o tecido muscular ele é responsável por grande parte da captação de glicose através de um transportador chamado GLUT4. Esse transportador ele é uma proteína que transporta a glicose, que é o açúcar, que é encontrada também no músculo esquelético. Então, como é que ele vai agir? Ele vai agir como uma porta que permite a entrada dessa glicose na célula, sendo então aí ativada pela insulina, durante o exercício físico. Ou seja, quanto mais músculos nós temos, melhor é o nosso controle glicêmico. A gente consegue captar mais essa glicose, retirando da corrente sanguínea e colocando aí dentro das nossas células. Evita demência e Alzheimer. Os músculos, eles liberam substâncias chamadas miocinas. Essas substâncias, elas são proteínas e peptídeos que elas são produzidas e liberadas pelo músculo durante a contração muscular, ou seja, durante ali o exercício. Então elas funcionam de que maneira? Elas são como se fossem mensageiras químicas, que agem em diversos órgãos do nosso corpo, como se fosse uma farmácia natural do corpo. Por quê? Porque elas são altamente anti-inflamatórias. E aí durante o exercício essas substâncias elas são liberadas e elas promovem o quê? O crescimento de neurônios, a plasticidade simpática e também o aumento do fator neutrófico, que é um derivado aí do cérebro, que também é uma proteína essencial para o nosso sistema nervoso. E ela age como um fertilizante cerebral, ou seja, o músculo ele promove a melhora de memória, aprendizado e ainda protege os nossos neurônios. Ele tem aí uma ação cerebral muito importante. Promove independência e liberdade. A perda da massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, ela está totalmente ligada à perda de autonomia. Por quê? Há um aumento do risco de queda devido a essa fraqueza e essa instabilidade óssea. E aí com isso, consequentemente, há também um aumento da mortalidade. Por quê? Porque a gente sabe que existe esse aumento do risco devido à cirurgia ou alguma infecção hospitalar. Então não é incomum a gente às vezes aí ouvir alguma história de que algum idoso quebrou, por exemplo, algum osso, como por exemplo o fêmur, e aí foi para o hospital e acabou tendo uma complicação e veio a óbito. Então a massa muscular ela ajuda a gente ter mais autonomia, a gente poder levantar, a gente poder caminhar, e quando a gente tem a perda dessa massa muscular, a gente perde totalmente essa independência. Protege o coração. Então, além de reduzir a sobrecarga metabólica desse coração aí, que é aquilo que a gente já falou no primeiro ponto, sobre a glicose, isso adoece muito o coração, e da maior liberação de miocinas, que tem uma ação anti-inflamatória, e aí ela age diretamente na menor progressão das placas, e com isso ela evita eventos agudos, como por exemplo o infarto, que aí a gente comentou no ponto 2, quando a gente falou de miocina, e anti-inflamatório. Existe um terceiro ponto, que é o músculo ativo. Ele aumenta a demanda de fluxo sanguíneo, ou seja, isso estimula algumas enzimas,
como por exemplo uma enzima aqui com um nome enorme chamado óxido nitrito sintase endotelial, que melhora a circulação, causando então uma vasodilatação muito eficiente e aí uma menor resistência vascular, né? O que isso vai fazer? Vai melhorar a perfusão, ou seja, vai melhorar com que esse oxigênio chegue até os tecidos, né? E consequentemente vai melhorar a pressão arterial a longo prazo. Esse último ponto é a longo prazo, tá? Então, a nossa pressão arterial ela tende a aumentar durante a atividade física, mas a longo prazo, ali na nossa rotina, ela diminui e isso ajuda muito e protege muito o nosso coração. E aí, eu consegui te convencer que melhorar a sua composição corporal é praticamente tomar um remedinho todo dia? Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente pode até começar a fazer exercício aí por conta da estética, daquela gordurinha que a gente vê e que aí a gente não se sente muito feliz. Mas quando a gente entende que o exercício físico ele atua como um remédio, né, no nosso corpo, e isso tira um peso, um pouquinho dessa pressão aí estética e mostra, né, que essa prática ela deveria se tornar um hábito. Assim como, por exemplo, o hábito que você tem de escovar os dentes para mantê-los saudáveis e não somente brancos. Eu vou te fazer uma promessa aqui, hein? Eu juro que os resultados estéticos, eles vêm. Mas eu tenho certeza que você vai me agradecer muito mais quando você alcançar aí um corpo saudável, cheio de energia, pronto para alcançar seus objetivos, seus propósitos e ter muita mais disposição para você aproveitar a vida aí ao lado das pessoas que você mais ama. E aí, bora então comigo tomar o seu remedinho muscular diário? Eu te encontro no próximo vídeo e te espero aqui para bater um papo nos comentários. Beijinhos e até o próximo vídeo.